E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e com a orientação sempre dos bons espíritos, porque sem eles não teríamos condições de fazer nada, para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, começando mais um programa. Estamos terminando o capítulo 40. Quem semeia, colherá. No último programa, nós vimos a reação do André Luiz e da própria Elisa nesse encontro em que tanto a Elisa quanto o André Luiz falam dos seus erros da juventude, vamos dizer assim. A Elisa está sinceramente arrependida do que fez e o próprio André Luiz também. No último programa a gente falou um pouco sobre o arrependimento, sobre o remorso e sobre a reparação. Comentamos que a reparação é um processo, é uma atitude, mas é um longo processo. Nós demos o exemplo do livro Os Mensageiros, do capítulo, quem tiver interessado, do capítulo 27, que o Aniceto, que é o mentor do livro, aborda esse assunto na experiência do Alfredo, que é o diretor do posto de socorro de Campo da Paz. Então, nós comentamos também que a reparação, ela se faz nos dois campos, né? Tanto no corpo quanto no mundo espiritual, e que o Marco leu também a pergunta do Livro dos Espíritos, que diz que as nossas ideias no mundo espiritual, elas podem se modificar e muito, mas só no corpo é que realmente nós vamos provar se essas novas ideias, novos conceitos, eles realmente se fixaram na nossa mente, no nosso comportamento. Por isso temos que reencarnar, não é? Para poder modificar conceitos, reparar erros, só na carne. E a gente conversou que talvez a reparação que o André Luiz iniciou no mundo espiritual, tentando fazer da Elisa, uma irmã do coração, ela tenha que ser continuada no corpo de carne. Porque ele tem que verdadeiramente provar isso para ela, que ele agora a enxerga como uma irmã, né, como uma filha de Deus. O sentimento que ele tem agora por ela é um sentimento de amigo, é um sentimento fraterno, não é? E a gente leu também que no programa passado, quando o André Luiz relata que ela, quando ele diz que vai ser um devotado amigo para ela, ela dá um sorriso que parecia uma grande luz. E aí nós comentamos que talvez pela primeira vez, né, ela sentiu que realmente aquele homem, diferente de todos os outros que ela conheceu, até diferente do comportamento que ele teve antes, que só estavam interessados, né, nela no prazer físico. Eles só enxergavam na Elisa, como infelizmente muitos homens ainda têm esse comportamento equivocado, só enxergar a mulher como um objeto de prazer. E não como uma irmã sua em Deus, né? Como um ser humano digno de respeito, como ele mesmo merece também. Então ela sentiu e ela deu esse sorriso que ele narra como se fosse uma grande luz.
porque ela nunca tinha experimentado na vida, né, um sentimento assim tão fraterno. Porque quando ela era jovem, ele não se aproximou dela com esse sentimento de alguém que era muito pobre, que estava necessitando daquele emprego para poder melhorar a própria existência, a existência da família. Ele não pensou isso naquela época, né? Mas agora os sentimentos dele são muito diferentes. Mas como o Marco colocou, somente uma próxima encarnação vai poder realmente provar para ele mesmo se ele agora ele consegue enxergar as mulheres como irmãs suas, filhas de Deus. Porque se ele morreu de sífilis também, como ela, ele não tinha esse entendimento antes. Não. Então ele vai ter que reencarnar, né? Uma das modificações que ele vai precisar fazer de seus conceitos é esse. Ele entender que toda mulher é digna de respeito, toda mulher é uma irmã, né? É uma irmã em Deus e que não deve ser abusada e usada só para satisfação de desejos carnais. Então ele vai precisar, né, reencarnar e vivenciar esse novo conceito. É necessidade, né? Aproveitando que a gente está no final do capítulo, esse capítulo eu gostei muito, interessante, porque realmente toca nesse assunto que a Teresa falou, na questão da desvalorização da mulher e do reconhecimento de um erro que o André Luiz está reconhecendo, né? Lembrando, né, que o André Luiz não é um espírito superior ainda, né? É um trabalhador com dificuldades, como quase todos nós. E aí, são duas coisas que a gente pode se reportar. Uma é a questão da mulher, em que Jesus, o mestre por excelência, né, nosso modelo e guia, conforme está na questão 621 do Livro dos Espíritos, ele é o modelo e o guia. 625. Aliás, 625, desculpa, 621 é da consciência. Desculpa, 625. O modelo e o guia, todo o ensinamento de Jesus, toda a sua encarnação aqui na Terra, ela foi foi finalizada, vamos dizer, a cereja do bolo, ele ter aparecido novamente, provando da continuidade da vida, né, enquanto espírito. Claro que ele não deve ter aparecido com todo o seu fulgor, todo o seu brilho, porque, segundo Paulo, Jesus brilhava mais do que o sol na estrada de Damasco. Então, quando ele aparece, quando ele ressurge, terceiro dia, ele aparece para quem? Provando a imortalidade da alma. A cereja do bolo. Não é para a mãe dele, poderia ser. Não é para João, o discípulo amado, poderia ser. Não é para Pedro, o que ele designou como dirigente da igreja nascente. É para Maria de Magdala, a titulada a pecadora, como se todos nós não fôssemos, né? Mas é por isso que a Teresa coloca a discriminação com relação à mulher. Exatamente com ela é que ele aparece provando a imortalidade da alma. E ela se surpreende. E aí, quando ela vai contar para os discípulos, ninguém acredita. Mas a mãe de Jesus acredita. Eu acredito em você. Está relatado num dos livros do Espírito Amélia Rodrigues, psicografado pelo Divaldo Franco. Então, a mãe de Jesus acredita, Maria. Então, nessa questão da mulher, Jesus, né, coloca tudo na vida de Jesus, claro, foi altamente programado por ele mesmo, né, minuciosamente. E ele faz essa programação, mostrando para a gente o valor da mulher também. Que nós, agora que nós estamos começando a raciocinar diferente, depois de tantos séculos. E um dos maiores ensinamentos dele, naquela sociedade altamente machista, altamente orgulhosa, como era o judaísmo, há de 2000 anos atrás, em praça pública, à luz do dia, uma mulher adúltera pega em flagrante. E aí a lei mandava apedrejar. E ele diz que ele não defende o ato, mas ele defende ela, dizendo que quem não tiver erro pode atirar a pedra. Isso é para todos nós em todas as épocas da humanidade, que é o que está aqui nesse capítulo André Luiz. Ele está reconhecendo o erro. A Elisa errou, ele também errou. Ele errou, ela errou, os dois erraram.
Ele se aproveitou de uma situação, da fragilidade dela. Talvez tenha errado mais, esse julgamento aí não dá para a gente falar. Mas é isso, são esses ensinamentos que a gente tem que tirar daqui. E o outro também, que também é de vital importância, é o arrependimento dele. Arrependimento, o remorso, a reparação. Que ele já está querendo reparar. Sou seu amigo porque deve Pode contar comigo. Isso. Então é isso que a gente tem que tirar o proveito, a lição daqui do capítulo, dessa questão. Né? E aí, no parágrafo 34, vamos começar a leitura, que é o finalzinho do capítulo. Como lhe sou grata, disse ela enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Isso, Tereza, você já tinha comentado antes, né? Como lhe sou grata, né? Ela não estava acostumada a ter uma... por isso que ela sorriu daquele jeito, né? Ela não estava acostumada com essa... Né, com esse encontro assim, de amizade, com esse relacionamento puro, de querer ajudar sem nada em troca, sem nenhum interesse. Né? Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou minhas mãos maternalmente e repetiu: que Jesus o abençoe nesse novo propósito. Mas que, como a gente comentou, ele começou no mundo espiritual, mas provavelmente ele vai continuar no mundo físico, numa próxima reencarnação. E aí, para a gente terminar esse capítulo, eu lembrei que no Evangelho, no capítulo 14, no item 9, cujo título é A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, que foi ditado pelo Espírito Santo Agostinho, em 1862, é um capítulo muito interessante, porque vamos supor que a encarnação, que ela reencarne como filha dele. Mas se ela não conseguiu perdoá-lo, vai ser uma encarnação complicada, né? Porque até então, o que a gente está vendo, ela está cega, ela ainda não reconheceu ele, não é? Ela está admitindo que ela teve parcela no erro, mas sabe que ele errou também. Nesse capítulo, Santo Agostinho nos fala de muitos problemas que acontecem em família. Por quê? Porque, como Santo Agostinho vai dizer aqui, muitos espíritos observam quem eles odiaram na Terra e, ao vê-los, né, novamente, às vezes eles reencarnam junto, vão ter que reencarnar juntos para se acertar, porque é para isso que a gente está junto. E aí ele diz que o espírito, muitas das vezes, tem que fazer muita força para vir reencarnar junto daqueles a quem ele tem ódio, mas muitas das vezes, quando neles predomina a boa vontade, fica mais fácil. E aí vou ler um trechinho muito interessante desse capítulo 14, item 9. É o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família de quem ele detestou e pede aos espíritos incumbindo de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá de sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou no mundo espiritual. O incessante contato com seres a quem odiou constitui uma prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada, com efeito, naquela existência ha podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe apreender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado.
E aí ele dá uma mensagem para os espíritas: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos será confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes, que os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Então, a gente achou por bem trazer essa mensagem para finalizar esse capítulo, porque pode ser que a reparação que o André Luiz está começando a fazer no mundo espiritual, ela se prolongue para a vida corporal, que vai depender, no caso, vamos, né, numa hipótese, vamos que ele nasça pai dela. Os dois vão ter que se empenhar muito para desenvolver um amor fraternal entre eles. A Elisa, como filha, vai precisar perdoá-lo, mas ela só vai conseguir, como Santo Agostinho disse, se no mundo espiritual ela tomou boas resoluções, ela realmente teve, né, estudou sobre isso, sobre perdão, sobre o papel da mulher na encarnação. Se ela verdadeiramente modificou as suas ideias do passado e resolveu perdoar ele. Se não, é o que muitas das vezes a gente observa em algumas famílias, um ódio muito grande entre pais, filhos, irmãos, porque não souberam ainda, né, verdadeiramente exercer o perdão, que não é tão fácil assim para nós, porque nós somos muito egoístas ainda, não é? Então, que essa mensagem de Santo Agostinho possa nos ajudar, né, nesse final de capítulo que nós lemos, que foi o capítulo 40 do livro mesmo que a gente, Nosso Lar. Nosso Lar. E mesmo que a gente encontre, gente, depois que a Teresa leu esse trecho do Evangelho, a mensagem de Santo Agostinho, tão bonito, que nos faz raciocinar muito, mesmo que a gente encontre alguém, seja no nosso círculo familiar, no nosso convívio, que a gente, poxa, ele é tão ruim, é tão mal, será que vai ter jeito? Será que ele vai dar jeito? Né? Será que... E tem uma pergunta no Livro dos Espíritos sobre isso, na 993. Allan Kardec pergunta assim, que é do capítulo das penas e gozos futuros. A pergunta é a seguinte: não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Porque às vezes a gente olha alguém assim, puxa vida, né? Será possível que tem jeito essa criatura? E aí os espíritos respondem: já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Então, estão repetindo, Kardec, já falando para você que todo espírito, todo mundo vai progredir incessantemente. É lei. Continua. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem, e é para isso que renasce muitas vezes. Está aí em letra itálico. Pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. Então, o renascer muitas vezes para o aprendizado. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Então é aquilo, é o querer, é o que os espíritos nos ensinam a dizer. Nunca diga não consigo, né? Diga não quero, treinar isso em nós. Acho que é a Joana que fala isso, né? Nunca diga não consigo. Eu não consigo. Não, diga não quero. Não, pode até não estar conseguindo, mas treina botar o verbo de querer. Não quero. Porque aí a culpa é nossa, né? Não é mais de ninguém. Aí a resposta continua. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. Então a gente vê um espírito com atitudes de benevolência, de perdão, com atitudes de indulgência para com todos, para com todo mundo, ser indulgente, ser compreensivo, paciente. Aquilo é um patrimônio que aquele espírito conseguiu, depois de muitas lutas, O André Luiz está passando por isso aqui,
esse aprendizado dele, talvez não seja, gente, a primeira nem a segunda vez. Talvez seja a repetição de várias vezes, várias situações, que ele está começando a compreender melhor agora. Agora é aquilo que a gente leu, que os Espíritos orientam. Ele vai ter que reencarnar numa situação em que ele vai provar para ele mesmo se ele melhorou ou não. E um dos livros do André Luiz que mais relata essa questão da expiação, do arrependimento, da reparação, é o livro Ação e Reação. Todos os livros dele têm casos como esse. Mas o livro Ação e Reação são vários casos diretamente ligados a isso. É a ação e a reação. Toda ação tem uma reação. E como o espírito se encontra, né? Exatamente. Na expiação. Nós temos exemplos ali de débitos estacionários, débitos agravados, débitos aliviados, né? Reparações feitas. Então, tem vários exemplos ali. Um que é notório. Débitos finalizados. Tem um que é notório, que fica sempre na minha mente, é que o filho que tocou fogo mandou tocar fogo no pai, vivo. Esse é o débito expirado, eu acho. E aí ele, no plano espiritual, ele se arrepende realmente, quer consertar e reencarna com um problema de pele, é claro. A consciência dele ainda acusa. Ele vem com o nosso fogo selvagem, como a gente conhece, né? Mas que possibilita ele de um índice assim, de um índice da doença que permite ele que ele trabalhe. E ele fica... ele tem o filho, né? A esposa larga ele, vai embora, ele fica abandonado, já começando a expiação. E aí ele fica sozinho para criar 3 crianças. No final, os 2 que ele mandou botar fogo no pai, que ele pagou, vem para ele adotar, botam na porta dele. Quer dizer, é todo um resgate ali. Mas ali não termina só. Ele vai ter que, numa encarnação, porque ele tinha dinheiro, o pai tinha dinheiro, ele queria a mulher, que é a madrasta, né? Queria a madrasta do pai e o dinheiro. Ele vai ter que vir numa outra situação com um cenário igual, talvez com atores diferentes, mas o cenário igual, para ele provar para ele mesmo se ele passou na prova ou não. Então é isso, é a reparação, é a expiação e reparação. Eu acho que o título não é dívida expirante, não. É débito aliviado. Débito aliviado, né? Então, esse livro é sensacional. Eu gosto muito desse livro, que ele direciona, ele faz um direcionamento no livro todo nessa questão de fez, pagou, né? É aquilo que a gente vivencia, que a doutrina ensina bem. No dizer de Jesus, semeou, colheu. Então, a dívida expirante o capítulo 17. É a história do Léo. Ele realmente resgatou a dívida. O Adelino Correia, do 16, está aliviado. Aliviado, exatamente. Está aliviado, mas melhorou muito. Livração e reação. Isso. Então, quem puder ler. Para finalizar aqui, né, falta um parágrafozinho último. Não, eu li. Nesse instante... Eu li. Ah, leu? Li. Mas a gente pode repetir. Então, nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou minhas mãos maternalmente e repetiu: que Jesus o abençoe nessa nova empreitada. Exatamente, só não botou aqui, né? Só não botou aqui, não continua essa nova empreitada. Porque a grande... você vê, o André Luiz, ele está aqui, está terminando o nosso tempo, ele está aqui, é a prova que nós temos que nos conhecer. Ele está aqui, coisa, que bom, ele se arrependeu, o moço tão bom. Mas lá no final do livro a gente vai ver que ele não é tão bom ainda assim. Porque ele vai encontrar a esposa casada com outro e a gente vai ver o que ele vai querer fazer com o novo marido. Não é? Mas é isso, mas é o autoconhecimento, não é? Que a gente tem que ter. Não como diz Paulo Renato, que faz alguns programas aqui na rádio, ele gosta de falar que não nos coloquemos com virtudes que ainda não possuímos, né? Estamos longe ainda. E a grande esperança nossa é que, como fizeram com o André Luiz, todo um preparativo para ele encarar a nova situação com a esposa, na nossa vida também acontece isso. Os espíritos o tempo todo nos preparam para as grandes
provas e testemunhos que a gente tem que passar. A gente não está desamparado. Ele foi preparado para ele não surtar e virar um obsessor. Tereza, eles dão a apostila no curso, a gente que não estuda. A gente é que é mau aluno. A gente que não estuda. Então tá certo. Vamos terminar o programa. Pelo carinho, fica com Deus. Muita paz de Jesus a todos. Que Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. Fiquem em paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.